A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos a mais uma pré-aula da Escola Dominical. Eu sou o presbítero Denis Pereira, da Assembleia de Deus Ministério do Belém, em Campinas, campo presidido pelo pastor Paulo Freire, e é um prazer semanalmente termos o nosso encontro para juntos prepararmos a próxima aula da Escola Dominical. Aqui você vai encontrar pré-aulas para as classes de pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Aqui você vai encontrar também o Fala de Não podcast. Eu atuo há mais de 25 anos com a Escola Dominical e Liderança de Juventude na Igreja e ganhei o apelido de Não. Então todo sábado, anote aí às 9 da manhã, tem Fala de Não podcast com conversas muito edificantes. Vale a pena você assistir e vale a pena você compartilhar. Se não está inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações, dê like no vídeo e deixa seu comentário, que é importante para nós, e no final da aula o seu comentário aparece por aqui. Na descrição dos vídeos tem todas as minhas redes sociais, incluindo o meu WhatsApp. Será um prazer atender os irmãos, como atendemos no último domingo o CREIO Cidade Tiradentes, os adolescentes da sede de setor de Cidade Tiradentes em São Paulo. Hoje à noite atenderemos, querendo Deus, o CREIO, os adolescentes de Igaratá, em São Paulo. Sábado à noite estaremos aqui em Hortolândia, domingo de manhã em Campo Limpo Paulista e domingo à noite em Limeira, na igreja do meu amigo pastor Robinho. Conheça melhor o nosso ministério, na descrição tem todas as minhas redes sociais, meu número de WhatsApp para atender os irmãos, será sempre um prazer. Na descrição tem o link para você adquirir o nosso novo livro, O Propósito é Maior que a Sua Dor. Ao longo da aula aparece um QR Code aqui na tela, para você contribuir com o nosso canal e ajudar no crescimento do nosso canal, tá certo? Pegue Bíblia, revista, papel, caneta e vamos juntos preparar mais uma aula da Escola Dominical. Olha só, lição 10 na classe dos pré-adolescentes vai falar sobre o governo da igreja. A Bíblia diz que Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu Cristo à igreja como o único Senhor de tudo. A igreja é o corpo de Cristo, ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Vamos ler aqui na King James, que é uma versão mais aproximada do original. Ele colocou todas as coisas sobre seus pés e o fez ser cabeça da igreja sobre todas as coisas, que é o seu corpo. Quem que é o corpo de Cristo? A igreja. A plenitude daquele que cumpre tudo em todos, tá? Então a igreja não completa Cristo, tá bom? Ela é o corpo de Cristo, mas dá para entender aqui essa versão também, tá bom? Vamos lá, olha só. Nesta lição estudaremos sobre o governo da igreja. Estabelecer formas de governo e administração são essenciais para a vida em sociedade. Nós temos aí exemplos de homens chamados para administrar, como José, Neemias, Daniel e outros, tá? Então Deus chama os seus servos e os capacita com talentos específicos, tá? O governo trata-se aí de quê? De organização. Nós vamos entender isso aqui na lição de hoje, tá? Então, primeira coisa, a liderança da igreja. Primeira coisa, a liderança da igreja. Não se pode falar em liderança da igreja sem mencionar Jesus, não é? Ele é o nosso líder supremo, nosso governador maior. Então, o líder supremo da igreja é Jesus, ok? Ele tem domínio sobre o céu, sobre a terra. Ele mesmo diz, todo o poder me foi dado nos céus e na terra, certo? Então, ele é o nosso maior líder. Toda a liderança da igreja é liderada por Jesus, porque a igreja é dele, ok? Toda a liderança, portanto, ela é liderada por Jesus. Nós somos administradores da sua obra. Nós somos, numa linguagem assim mais de obreiro, né? Nós somos mordomos da sua obra, tá? Tudo que realizamos na igreja deve ser feito com a direção do Senhor e para a glória dele. Sem a ajuda do Espírito Santo, não conseguimos realizar nada em sua obra. Cristo deve ser e ele é o centro de tudo. Tá certo? Eu até aqui falando aí para lideranças, nós vamos ter aí um treinamento para líderes em breve. Já tá prontinho aqui os tópicos do que eu vou falar nesse treinamento. Uma das coisas que nós precisamos entender é que tudo que se faz na igreja é para Cristo.
E ultimamente eu tenho percebido que a liderança muitas vezes está procurando fazer aquilo que está dando certo. Por exemplo, vai fazer um congresso, convida para cantar e para pregar quem está dando certo na internet. Mas peraí, a festa é para quem? Ah, a festa dos adolescentes, mas ela é para quem? Tudo que se faz na igreja é para Cristo. Então é Ele que deve ser o ponto inicial e final de tudo que se faz na igreja, certo? Eu sou de um tempo que a gente orava pedindo a Deus tema, pedindo a Deus tudo. Por quê? Porque tudo que a gente faz na igreja é para Ele, tá? Muito bem. A composição de líderes na igreja, os líderes são instrumentos divinos para a igreja aqui na terra. A liderança cabe a função de influenciar pessoas, apoiá-las e cuidar da organização do templo, para que tudo seja feito com amor e excelência, tá? E aí a gente tem na igreja o pastor da igreja, e aí nós temos os outros líderes que ali compõem o trabalho na igreja, não é? Nós temos o pastor local, no meu campo, por exemplo, a gente tem o pastor supervisor, e depois tem os diretores da igreja, aí tem o presidente da igreja, certo? Mas mesmo na igreja local, nós temos o dirigente, nós temos o pastor auxiliar, né? Nós temos o pastor dirigente, o pastor auxiliar, os obreiros do altar, que devem ser vistos como líderes também, os presbíteros da igreja, os diáconos da igreja, são líderes, eles ocupam funções ali na igreja de liderança, e os líderes de departamentos. Tudo isso para quê? Para organizar a igreja, tá? Tópico 2, os tipos de governo. Então veja, quem dá lideranças à igreja é o Senhor, tá? Os tipos de governo aqui no tópico 2, se você não se inscreveu ainda, inscreva-se e ative aí as notificações, dá like no vídeo, deixe seu comentário que é importante para nós. O governo da igreja serve para organizar o trabalho realizado por seus membros com o fim de promover o crescimento do corpo de Cristo e glorificar a Deus, né? Se não, imagina que cada crente chegasse no culto e fizesse aquilo que quer. Então, por isso que o culto tem uma ordem, o culto tem uma liturgia, tá? Na Bíblia encontramos muitos exemplos de lideranças e tipos de organizações do povo de Deus. Moisés precisou do auxílio dos anciãos para julgar o povo no deserto, porque ninguém trabalha sozinho. A gente precisa de pessoas, né? Fala para mim aqui nos comentários, você é professor e líder do departamento? Responde isso para mim, por favor. Você tem uma equipe de liderança ou você trabalha sozinho? Você é aquele líder centralizador, que tudo é com você. Os maiores projetos, mesmo que foram liderados por uma pessoa, mas sempre esta pessoa, a primeira coisa que ela fez foi ter uma equipe. O próprio Jesus, no maior projeto da terra, antes de inaugurar o seu projeto, ou o primeiro ato do seu projeto foi escolher uma equipe, ok? Então o líder não pode trabalhar sozinho, tá? A igreja primitiva separou alguns irmãos para exercerem o serviço como diáconos, tá? Jesus selecionou 12 discípulos. Isso nos ensina que tudo que fazemos para Deus precisa ser feito de forma organizada. Quando você chama mais gente, quando você convoca uma equipe para te ajudar naquilo que você está fazendo, você também está desenvolvendo potencial, você também está demonstrando que acredita no potencial das pessoas e você está somando. Imagina, você junta o seu potencial com o potencial de mais pessoas para que a coisa seja feita da melhor maneira possível. Por isso que um líder, para ser bem sucedido, eu já estou dando um spoiler do curso aqui do treinamento, ele não pode ter orgulho, sabe? O líder orgulhoso, ele impede as pessoas de crescerem do lado dele, ele se sobrecarrega, não porque não tem ninguém para ajudar, é porque ele quer ganhar aí os aplausos, né, do trabalho. Só que aí o trabalho fica muito reduzido, porque só ele que está fazendo, tá? Olha só, nós temos tipos de governo na igreja, 3 que são principais: o episcopal, o congregacional e o presbiteriano. Na forma de governo episcopal, a igreja possui uma hierarquia de cargos dirigida por um pastor como presidente. Na congregacional, as decisões acontecem por meio de assembleias com a presença de todos os membros. Já na presbiteriana, os presbíteros auxiliam os pastores nas tomadas de decisão. Seja qual for o tipo de governo, o objetivo é servir e glorificar a Deus, tá?
nós, enquanto Assembleia de Deus, nós temos uma liderança focada no estilo episcopal. Nós temos uma igreja que tem uma hierarquia de cargos e ela é dirigida por um pastor presidente, tá bom? Na igreja presbiteriana, são os presbíteros que auxiliam os pastores nas tomadas de decisões e até são eles que decidem muitas coisas, né? Então, são eles que o pastor não pode, por exemplo, fazer uma reforma sem que os presbíteros aprovem. Eles têm esse estilo de governo e de liderança na igreja. Qual que é a melhor, qual que é a pior? O importante é que tudo serve para glorificar a Deus. Tudo serve para glorificar a Deus. Não significa também que na Assembleia de Deus o pastor presidente não se aconselhe com outras pessoas para tomada de decisões, tá certo? Muito bem. Tópico 3, se você não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se e ative as notificações, dá like no vídeo e deixa seu comentário, que é muito importante para nós, tá bom? Eu tô aqui, ó, com a camiseta do Creio Cidade Tiradentes. Rapidinho aqui, só para vocês entenderem quem não é aqui de São Paulo. Ligados ao Belenzinho, o Belenzinho é a sede estadual do Ministério do Belém, aqui no estado de São Paulo, tá? Ligados ao Belenzinho, tem mais de 3.000 congregações. Cada congregação, como é normal, como é comum, o grupo de adolescentes tinha lá o seu nome, né? Leão da tribo de Judá, Valentes de Josué, sei lá. O que eles fizeram? Criaram uma marca, contrataram uma empresa, criaram uma marca, e essa empresa desenvolveu esta marca, Creio. Então, nestas 3.000 congregações, todo o departamento de adolescentes, qual é o nome? Creio. Por exemplo, essa aqui é a camiseta do Creio Cidade Tiradentes, que eu preguei no último domingo. Vou colocar umas imagens aqui no canal daqui a alguns dias para vocês assistirem um pouco do que foi. Foi lindo demais esse congresso. Creio Cidade Tiradentes. Hoje à noite eu prego no Creio Igaratá. Domingo de manhã eu prego no Creio Campo Limpo Paulista, entendeu? É tudo Creio, certo? Ficou uma marca só. E aí quando eles têm o congresso deles geral, que vai ser agora acho que em agosto, todo mundo com a camiseta do Creio, só que aí cada lugar tem a sua estilização, vamos dizer assim. Essa aqui foi do Creio Cidade Tiradentes. Ganhei um crachá, ganhei caneca, foi top demais. Olha só, tópico 3, a escolha dos líderes. Os líderes são pessoas muito especiais em nossa vida cristã. Eles foram chamados para nos aconselhar, orientar e ensinar a palavra de Deus. O Senhor capacita pessoas escolhidas por Ele para assumirem uma posição de liderança, tá? Então, a função da liderança, aconselhar, orientar e ensinar a palavra de Deus. Deixa eu fazer aqui uma pergunta aqui. Sua liderança é mais instrutiva ou mais corretiva? Você gasta quanto tempo instruindo quem você lidera? Onde falta instrução, sobra correção. E ultimamente eu tenho andado preocupado, porque ultimamente nós nos viramos, a gente é muito ligado aos extremos. Então, ou não corrige nada, ou só corrige. Esses dias eu estava vendo algumas pregações de um grande congresso que teve aí no país, quase uma semana de congresso. Todas as pregações, a maioria delas, correção, correção, correção. Tá faltando instrução, gente. Olha o ministério de Jesus. Jesus passou mais tempo instruindo ou mais tempo corrigindo? Paulo passou mais tempo instruindo ou mais tempo corrigindo? Onde falta instrução, sobra correção. Gálatas 4,19, Paulo diz assim, ó, filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Instrução. Atos 1:1, fiz o primeiro tratado a Teófilo acerca do que Jesus começou a fazer e a ensinar. Jesus disse, aprendei de mim. O ministério de Jesus era focado em instrução. Onde há instrução,
A correção é uma exceção, não a regra. Entende isso? Se falta instrução, a correção fica sem sentido. Porque se falta instrução, você corrige aquilo que você não ensinou. E se você corrige o que não ensinou, nós somos responsáveis pelo erro da pessoa. Então, a liderança deve focar em ensinar a palavra de Deus, em instruir a palavra de Deus. E nós, enquanto líderes, precisamos fazer uma avaliação da nossa liderança. Ah, mas eu estou há 4 anos liderando este departamento. Tá, desses 4 anos, quanto tempo você investiu em discipular, em instruir, em ensinar? Ou você só tem gastado esse tempo promovendo festas, promovendo eventos, convidando pessoas para vir pregar, mas você, e aí eu não estou falando de escola dominical, vai além da escola dominical. Gente, escola dominical é muito pouco. É 1 hora no domingo, depois 2 horas no culto à noite e acabou. E os outros 6 dias? Nós vamos continuar deixando eles soltos pelo mundão? Aí chegando no domingo a gente não sabe por que eles estão completamente desconectados do mundo espiritual. Falta de instrução, falta de discipulado, né? Aí eles não se comportam direito, a gente vai lá e dá uma martelada neles. Falta de instrução, falta de discipulado. Os líderes escolhidos por Deus foram escolhidos para ensinar a palavra de Deus. Para isso que nós somos escolhidos, tá? Os líderes precisam ter uma vida exemplar, um bom testemunho diante de todos, para que tenham condições de exercer a liderança. Eles devem ser o espelho para os seus liderados. Um bom líder sempre levará os seus liderados a conhecerem mais a Deus. Sabe o que essa meninada de hoje está procurando? Experiência. É por isso que eles entram nos jogos, nas séries de cabeça e conhecem tudo. Estão atrás de experiência. A igreja, a liderança, deve levar esta geração a ter experiências com Deus. Porque o que muitas vezes nos firma na presença de Deus são as experiências. É o testemunho de uma oração respondida, é o testemunho de um jejum que Deus atendeu, é o testemunho de uma palavra que a gente recebeu. Experiências com Deus. Essa é a nossa função enquanto líderes na igreja. Não é promover isso, promover aquilo. Nós não somos promotores de eventos. Nós somos discipuladores, ensinadores da palavra de Deus. E mais do que nunca no tempo que nós estamos vivendo, liderança de adolescentes da igreja, de pré-adolescentes da igreja, precisam se associar ao pastor para ensinar, para instruir, para educar na palavra de Deus. Ok? Gente, que aula extraordinária. Muito obrigado por nos acompanhar. Um forte abraço. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal, ative aí as notificações. As revistas do próximo trimestre, já na próxima aula eu mostro aqui para vocês. Hoje é sexta, segunda-feira eu vou para São Paulo para buscar. Forte abraço, Deus abençoe vocês. Até o nosso próximo encontro, fiquem com Deus.